primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando nós fazemos a gestão das nossas contas pessoais, nós temos em mente de uma forma muito clara que se nós ganhamos 10, nós não podemos gastar 11. Então, isso é muito simples, qualquer um entende isso de uma maneira muito fácil. Embora a administração da coisa pública ela seja complexa, ela siga regras específicas, ela tenha peculiaridades próprias da administração pública, essa lógica não pode ser ignorada, simplesmente ignorada. Nós não podemos, né, o gestor do recurso público, ele não pode gastar mais do que ele é capaz de arrecadar. Então, dito isso, a gente começa a perceber, né, a gente tem que, para a gente sair do estado em que nós nos encontramos, nós precisamos reorganizar as contas, né, reorganizar as contas da prefeitura. E aí a gente começa a se informar sobre números, né, porque eu fui gestor da polícia, então eu sei os números da Polícia Civil, né, por 3 anos. Mas quando a gente vai no Tribunal de Contas do município, a gente começa a ter acesso a dados que são assustadores. Olha, eu anotei alguma coisa aqui para eu não errar os números, então você vai me permitir olhar aqui para a tela de cima, tá? Olha, a nossa receita corrente, ela é formada por 57% de impostos, tá? Desse valor, 83% é ISS e IPTU. 43% desse valor são transferências federais e estaduais. Quando a gente fala de o ISS e o ITBI, a gente já lembra logo de cara que são impostos associados ao momento econômico. Então, o que isso diz para a gente? Se a gente está saindo de uma pandemia, evidentemente houve uma desaceleração da economia como um todo, o mundo inteiro foi impactado por essa desaceleração. Então, o gestor público, quando ele entra numa pandemia, entra numa situação de, eu diria até pré-colapso, porque assim que a pandemia começou, nós vimos um futuro complicado à frente. A primeira coisa que o gestor público tem que fazer, assim como nós fazemos na nossa casa, quando, por exemplo, ficamos desempregados, a primeira coisa que a gente faz é segurar ao máximo o pouco recurso que a gente possa ter juntado e administrar isso. Eu não estou menosprezando a complexidade da gestão pública, mas eu estou tentando traduzir isso para que as pessoas entendam a irresponsabilidade quando se faz o que foi feito, por exemplo, pegando o recurso com um cenário desse. Eu vou te dar outros dados aqui que deixam isso mais claro ainda para quem está ouvindo a gente. Pegar recursos de monta considerável e a gente decidir fazer hospitais de campanha, por exemplo. Então, você diz o que nós fazemos para recuperar a atividade econômica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar a casa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para aqueles recursos que nós conseguimos obter e nos perguntar, nós conseguimos aumentar isso? Não. Né? Muito pelo contrário. A situação pela qual o mundo passou e ainda continua passando nos indica que nós vamos ter menos renda produzida pela sociedade para ser consumida pelo governo. O que é importante, é óbvio, né? Muito claro, mas é importante que a gente repita para as pessoas. Governos não produzem riqueza, governos consomem riqueza. Então, o gestor tem que ser consciente no consumo dessa riqueza que é produzido pela sociedade. E o governo não produz nenhuma riqueza. E aí, quando nós tivemos um cenário como esse, a gente viu valores significativos sendo empregados em projetos que não tinham, certamente, nenhum objetivo a atender que não fosse uma conveniência política, quiçá outras conveniências menos nobres em razão do que nós vimos de desvio, de pessoas presas, etc.